Graça e paz, irmãos. Aqui é o pastor Francisco mais uma vez para mais um dia, de estudo, onde nós estaremos aprendendo, sobre a epístola de Paulo a Tito, e nós vamos aprender, qual que é a diferença, dessa epístola, quais que são as similaridades com a epístola que nós estudamos de Timóteo, as duas epístolas a Timóteo. E eu tenho certeza, que nós vamos aprender muito. Amém? E eu quero deixar aqui, um abraço a todos e dizer que a cada dia nós temos crescido em aprendizado. Então, se você, tem participado de todas as aulas, parabéns, que você continue fazendo isso. E eu tenho certeza que nós estaremos crescendo muito. Afinal de contas, o intuito da Academia Bíblica da Fé é levar o conhecimento. Como eu tenho dito aqui, nós não estamos esgotando o assunto de cada livro, de cada documento. Nós estamos aqui trazendo uma visão panorâmica, uma visão bem resumida, mas uma visão que traz para nós o conhecimento necessário, para que nós possamos desempenhar nossa trajetória cristã a cada dia. Amém? Tenho certeza que nós vamos vencer todos os obstáculos que temos enfrentado. Vamos orar? Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar juntos. Pai querido, aqui estamos diante da Tua presença e quero neste momento apresentar a vida dos meus irmãos que aqui estão comigo, Pai, para junto aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra transforma corações e eu tenho certeza que esta noite será uma noite de crescimento para a glória do Teu santo nome. Por isso, Senhor, traz sobre nós a compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar nas nossas vidas. Que não haja nenhuma sorte de interferência, que nós estejamos, Pai, guardados em Ti, com a plena convicção de que o Senhor é quem tem falado através de nós e em nós. Muito obrigado por este momento, Senhor. No nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então abra a sua Bíblia comigo aí, lá na Epístola de Paulo a Tito, logo depois das duas epístolas de Paulo a Timóteo. Você vai estar abrindo comigo aí a Epístola de Paulo a Tito. E nós vamos estar aprendendo um pouco hoje sobre isso. Antes de nós iniciarmos aqui, eu quero te lembrar que nós, como tenho dito, nós estamos aí estudando o panorama bíblico do Novo Testamento. Sabemos que existe aí o panorama bíblico do Antigo Testamento, é importante, nós vamos estar estudando isso aí mais adiante, mas é importante você compreender que o panorama é isso, é você compreender o contexto, é você entender o que está falando, a quem foi direcionado, e é sobre isso que nós estamos estudando. Eu tenho certeza que isso vai abrir a sua mente. Então não deixe, como eu tenho sempre dito, não deixe de estudar, não deixe de ler, principalmente de ler cada um dos livros que nós temos estudado aqui, porque você vai começar a enxergar o que é que o apóstolo Paulo, o que é que o autor do livro estava dizendo, o contexto daquela época, E mais uma vez deixo aqui o canal também aberto para caso haja algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento sobre esse material que a gente tem usado. Nós estaremos aqui sempre para dar o apoio aos irmãos, tá bom? Então vamos a nosso estudo de hoje, estudando essa epístola de Paulo a Tito. Vamos lá? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Tito, capítulo de número 1, versículo de número 15. Esse versículo aí eu diria que é aquilo que realmente embasa, aliás, versículo de número 5, perdão, versículo de número 5. Eu diria que esse versículo é o versículo que embasa aí todo o nosso estudo e você vai entender por que eu estou falando isso aqui agora. O texto diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como
em cada cidade. Constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Amém? Então, aqui nós vemos uma ordem, né, dada, né, pelo apóstolo Paulo, né, uma direção de por que o Senhor estava fazendo isso, né? Por que o Senhor estava direcionando o apóstolo Paulo a orientar, né, Tito a permanecer em Creta. É importante, né, a gente compreender isso, e é sobre isso que o nosso estudo vai falar. Sobre Creta, essa é uma ilha grega, né? Nós vamos estar falando sobre o contexto dessa epístola e você vai entender por que o apóstolo Paulo recomenda Tito a estar ali. E aí você vai notar que ele fala para que pusesse em ordem as coisas restantes, ou seja, era necessário estar organizando ali, né, aquela igreja, era necessário estar organizando aqueles irmãos, aquelas circunstâncias, para que a gente possa caminhar. Então quero chamar a sua atenção, porque essa epístola é uma epístola que certamente fala muito conosco no contexto de igreja. Eu diria que é uma das epístolas que mais dá base para a importância da organização na obra de Deus, e nós vamos ver o apóstolo Paulo trabalhando isso aqui de maneira muito didática, de maneira muito sábia, tá bom? Então, o alvo da nossa lição, né, é nós reconhecermos o valor, né, o valor da diversidade na igreja, assim como saber lidar com ela. Então, nós estamos dentro de um contexto de igreja, nós vivemos com pessoas, como eu tenho dito aqui, falei muito sobre isso na epístola de Timóteo, né? Nós lidamos com vidas, lidamos com pessoas diferentes, às vezes, né, com modo de pensar diferente, mas que a partir do momento que a gente passa a conviver junto, nós passamos a compreender uns aos outros. Então é importante a gente reconhecer este valor da diversidade na igreja. Outra coisa que eu e você precisamos saber nessa lição é valorizar a individualidade dos membros da igreja como edificante para o corpo. Ou seja, cada um de nós temos um papel muito específico dentro do corpo de Cristo e precisamos entender que somos igualmente importantes, né? Tudo isso é para que nós possamos edificar uns aos outros, tá bom? Então nós vamos lidar com isso também. E o terceiro alvo dessa lição é que nós possamos corrigir, né, toda prática que enfatize mais a individualidade do que a comunhão dos cristãos. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo vai trabalhar isso aqui de maneira muito clara, né, com o povo desta igreja. Então, queridos, basicamente, né, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele deixou Tito na ilha de Creta, né, com uma tarefa um tanto quanto difícil, né, porque ele estava ali agora para discipular, né, aqueles novos convertidos, né, e escolher líderes espirituais, né, para estar conduzindo aquela igreja e de certa forma também organizar para que as pessoas entendessem qual o seu propósito e onde elas estariam servindo ao Senhor, e também para refutar, né, aquilo que era comum entre as igrejas desse primeiro século, né? Essa igreja ela sofreu muito com heresias, com falsos mestres, e a gente vai ver como também o apóstolo Paulo vai orientar Tito aqui a repreender, né, esse tipo de ação aí. Então vamos lá, eu vou estar postando para vocês depois, né, aquela nossa visão panorâmica. É importante a gente entender isso. Então essa epístola é mais uma das epístolas de Paulo, né? Ou seja, mais uma das epístolas paulinas, né? Mas não de contexto eclesiástico somente, mas de contexto pastoral. Então aqui Paulo está endereçando a uma pessoa, né? Então, assim como a epístola de Paulo a Timóteo, essa também está no grupo das epístolas pastorais, tá bom? O autor, né, sem dúvida, né, é o apóstolo Paulo, né? E quando eu digo sem dúvida, porque quando nós estudamos aí a história, né, da igreja, nós vamos ver que os primeiros, né, os pais na fé, eles vão, né, estar
dando veracidade, ou seja, né, vai estar reforçando a canonização, né, dessa epístola, né, e também a autoria, né, ao apóstolo Paulo. A data, né, que essa epístola foi escrita foi durante, né, esse período onde entre a primeira e a segunda prisão, né, do apóstolo Paulo, que nós sabemos que depois da primeira prisão em Roma, ele faz algumas viagens, da qual ele escreveu a epístola a Timóteo. E aqui também nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo essa epístola também, né, a Tito, né? E o local em que ela foi escrita foi na cidade de Corinto, né? Então essa epístola ela é escrita na cidade de Corinto, né? O alvo, ou seja, a quem essa epístola foi direcionada, né? A gente não tem dúvida que foi a Tito, né? Até porque o apóstolo Paulo ele vai direcionar, né? Lá no versículo 4 ele vai dizer: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz. Ou seja, que ele está saudando aquele que é o destinatário dessa epístola. Amém? A expressão que nós vamos mais ver sendo tratado nessa epístola é a questão da ordem na igreja. Então nós vamos ver trabalhando muito, né, essa situação sobre a importância da organização da igreja. Amém? Se nós fôssemos aqui dividir, né, essa epístola, né, que é tão pequena, apenas 3 capítulos, se nós fôssemos dividir aí no esboço, então ficaria assim: a defesa da sã doutrina, né? Capítulo 1 vai falar sobre a parte de organização da igreja. No capítulo 2 vai falar exatamente acerca dos ofensores, ou seja, aqueles, né, que descumprem, né, aquilo que o Senhor tem orientado. E nós vamos falar no capítulo 3 sobre o desfrutamento da sã doutrina, ou seja, sobre a importância de obedecermos. E tudo isso está dentro deste tema principal, que é sobre a ordem na igreja, né? A importância de uma igreja ser bem organizada. Então, aqui nós vamos, né, estar aprendendo mesmo sobre todos esses assuntos pertinentes. Peço que você esteja bem atento, né, para que nós possamos caminhar juntos aí, né? Então vamos lá. Primeiramente, é importante eu e você entender quem é o Tito, né? Afinal de contas, quem é esse destinatário que Paulo escreve essa epístola, né, falando que ele poderia ficar em Creta para direcionar essa igreja. Então, primeiro, eu e você precisamos entender que Tito era um gentil, né? Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3, né, está registrado acerca disso, sobre o porquê, né, que ele era um gentil. Então, primeiramente, porque Tito era grego, né? Então, nós vemos, né, este jovem, né, como o apóstolo Paulo chama ele aqui, né, no versículo 4, verdadeiro filho segundo a fé comum, ou seja, está dizendo que ele é um discípulo dele. Então, se te perguntarem quem é o Tito, era discípulo de quem? Era discípulo de Paulo. Então, alguém que verdadeiramente acompanhou Paulo em algumas viagens, né, e também, né, fez parte de missões, tarefas que eram dadas, né, a Tito, né. Uma delas foi levar, né, a epístola, né, aos coríntios, né, ou seja, a igreja de Corinto recebeu a epístola por mão de Tito. Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 2, versículo 13, essa contestação de como Tito foi instrumento do Senhor para estar levando essa epístola à igreja de Corinto. E depois nós vamos ver também, né, Tito levantando recursos para levar à igreja de Jerusalém. Então, nós vemos, né, a atuação desse discípulo de Paulo de maneira muito, muito clara, né, aqui na palavra do Senhor. Então nós vemos a importância, né, deste homem, né, para o ministério, tá, desta igreja no início. Então, se você me perguntar, pastor, tá bom, entendi que Tito era
um gentil, ou seja, um grego que se converteu, que Paulo discipulou ele, e ele passou sim a ser, né, um grande instrumento do Senhor. Mas qual foi a origem, né, dessa igreja? Né? Para que eu e você entenda, a origem dessa igreja, né, se deu, né, naquele momento em que o Espírito Santo desce, né, sobre a igreja em Jerusalém, e nós vemos, né, que após o Pentecostes, Pedro prega aquela palavra, né, explicando aquilo que havia acontecido. Então nós vemos ali Pedro sendo um instrumento nas mãos de Deus, explicando o que havia acontecido ali por ocasião de Pentecostes, porque naquela ocasião, né, que era a festa de Pentecostes, e é por isso que é chamado assim, houve a descida do Espírito Santo, e nós sabemos que ali todos, né, foram cheios, e eles começaram a falar noutras línguas, e a Bíblia fala que havia homens piedosos de todas as partes, né, ali do mundo antigo. Então aqui nós vemos uma igreja que nasceu a partir disso. Então, pessoas que se converteram naquele dia ouvindo o sermão de Pedro, levaram o evangelho, né, para a sua terra natal, e ali deu início, né, a esta igreja. Então aqui nós entendemos qual que é, né, o destinatário, a origem desta igreja, e é importante nós entendermos também o propósito, né? Então o propósito é mostrar a Tito que há necessidade, né, de uma boa ordem na igreja e também na convivência, de estabelecer presbítero e a dificuldade de se alcançar uma boa conduta no meio dos crentes tão grosseiros. Porque os crentes, né, de Creta eram um povo que era muito difícil de lidar. Era um povo que era de dura cerviz, né, como o Senhor fala lá do povo que estava no deserto junto com Moisés. Então nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, né, orientando Tito sobre como ele deveria estar, né, direcionando esta igreja, tá bom? Nós vamos aprender um pouco mais agora, porque nós vamos entrar justamente nessa parte do conteúdo, né? Ou seja, qual que era o propósito dessa epístola, e aí você vai entender de maneira muito clara, né, o que é que o apóstolo Paulo está direcionando aqui Tito. Então, como eu disse, Tito ele era aquele cara que cumpria tarefas, né, bem específicas e tarefas difíceis, né, no ministério. E o apóstolo Paulo envia ele então a Creta, né, com uma tarefa nova e uma tarefa difícil. Então, primeiro, o dever dele era pôr em ordem as coisas restantes e contribuir, né, ou seja, estar ali levantando presbíteros em cada cidade. Então é importante que eu e você entenda, né, preste atenção aí no versículo 5, ó. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Quero destacar aqui a palavra presbítero, tá? A palavra presbítero significa pastor. Então ele está direcionando aqui dizendo, ei, eu quero que você coloque em ordem, né, aquilo que precisa ser colocado em ordem, e levante pastores que estejam em cada cidade, né, direcionando, né, essas vidas. Então é muito importante, né, que nós já vemos a importância de se ter um líder, né? E aí vem o desafio, né? Porque naquele tempo, né, Paulo já tinha dificuldade, né, daqueles crentes de Creta serem difíceis. E ainda havia ali no meio daquele povo, né, os falsos mestres. E aí o desafio que Tito enfrenta é verdadeiramente, né, estar ali calando esses falsos mestres e repreendendo eles de maneira severa. Então isso é o que o apóstolo Paulo vai direcionar ele a fazer. Observe aí, do versículo 10 até o versículo de número 16, diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão,
é preciso fazê-los calar. Veja como o apóstolo Paulo é enfático, né? Porque anda pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, né? Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para o impuro e descrente nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, quero que você entenda, né, a importância de uma organização e de se ter liderança sadia. Então, primeiro, nós vamos ver, né, que assim como Timóteo, né, Paulo vai orientar também Tito sobre a importância de constituir no meio do povo ali pastores que estariam ali direcionando essas igrejas e pastores que estariam supervisionando esses demais pastores. Então, amados, é importante a gente saber isso. Igreja é pastoreada por um pastor, mas este pastor precisa de ter pastores que o pastoreiem. É muito importante. Então vamos lá. Quando nós olhamos para o pastoreio da igreja, o apóstolo Paulo vai se preocupar em orientar Tito aqui para que ele tenha atenção na escolha destes homens que serão instrumentos de Deus. Preste atenção aí no capítulo de número 2, né, que nós vamos ver aí sobre como deve ser, né, esses homens de Deus e como eles devem se portar, principalmente em relação a algumas classes aqui, né, importantes, né, não só na sociedade de Creta, mas importante também na sociedade em geral, né, como também nos nossos dias atuais. Olha só o que diz lá no capítulo 2, versículo 2. Quanto aos idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, o que ele está falando aqui? Sobre a importância, né, de estar sabendo direcionar os homens idosos, as mulheres idosas. Nós vamos ver aí no versículo 3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem, né? Olha o que diz aí, né, no versículo 4, né? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que ele está orientando aqui? Para que Tito tivesse atenção com esse povo, com o povo idoso, para que eles estivessem, né, sendo sadios, sensatos, amorosos, né? As mulheres, né, que fossem mulheres, né, as mulheres idosas, que fossem mulheres que fossem padrão para as demais, para que as jovens casadas, para que aquelas, né, que vão se casar, tivesse ali uma referência para ser uma boa dona de casa. Isso aqui são princípios, irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui de Tito é para que ele esteja atento, né, a esses princípios. Ele vai falar também sobre os moços. Olha só, versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Olha a importância. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino,
mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. O que está dizendo aqui sobre a importância, né, de nós sermos irrepreensíveis. Os jovens de hoje, às vezes, vivem uma vida, né, muito conturbada, né? Vive aí com ventos de doutrinas, ventos de circunstâncias. A moda agora está fazendo isso, eu vou usar isso, eu vou fazer aquilo. E na verdade aqui Tito está sendo instruído sobre a importância de direcionar os jovens, né? Aqui também traz instrução também para os servos, ou seja, que precisa ter-se, né, um bom princípio entre patrão e empregado. É necessário que o crente entenda isso. E aí ele vai dizer, versículo de número 9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Versículo de número 10: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então aqui mostra como, né, nós, como cristãos, precisamos estar pautados nos princípios. Então, se você quer aí, né, um texto bíblico que vai falar sobre a importância e os princípios do cristianismo, você está aí com um belo material, né, que é essa epístola de Tito, tá bom? É importante que essas características estejam na nossa vida. Às vezes você diz, pastor, tudo bem, eu aprendi aqui que essas são as características. E agora? E agora que nós precisamos fazer uma aplicação pessoal. O que é isso? É nos questionar. Será que eu estou sendo assim? O que eu posso mudar? É importante, amados, que nós venhamos ver, porque aqui você vai ver eu dizer sobre isso. Em muitos momentos aqui, nós vamos ver a palavra irrepreensível aparecer. O que é o irrepreensível? O irrepreensível não é aquele que não erra, porém é aquele que não se encontra nele falha de caráter. E a falha de caráter está ligado exatamente à falta de princípio. Então uma pessoa que ela furta, geralmente ela furta porque foi um dos seus princípios quebrados. O princípio da honestidade, o princípio da obediência, o princípio de não pegar aquilo que não é seu, né? Como é o caso também da pessoa que ela tem uma falha de caráter de comprar e não pagar, de ter esse costume. Uma coisa é você comprar uma coisa e às vezes de repente você tem ali um problema financeiro e não consegue arcar, né, com aquilo ali. Mas outra coisa é aquela pessoa que ela compra sabendo que não vai pagar e faz questão de fazer isso, né? A gente sabe que existe pessoas assim. Então é importante que a gente repense a nossa vida, que nós olhemos para a Bíblia e façamos uma aplicação pessoal, né? Será que eu tenho sido assim? O que eu posso melhorar na minha vida para me ser mais amoroso, para me ser mais respeitável, para que eu possa ser um exemplo, tanto homens quanto mulheres, que nós possamos ser exemplo para a próxima geração. Você jovem, né? Como você pode melhorar para você ser exemplo para a sua geração, para as crianças, os pré-adolescentes que estão vindo aí, né? Como nós podemos ser referência? Amém? Então isso aqui é muito importante, né, na nossa vida. Então, aqui é um princípio, né, maravilhoso que o apóstolo Paulo ensina a Tito, tá bom? Depois ele vai falar sobre um tema muito importante, como eu disse, era algo que acontecia muito naquele tempo, não é muito diferente hoje, você vai ver como isso é real, né? Que são, né, os falsos mestres, né? Nós vamos ver que já aqui no versículo 10 do capítulo 1, o apóstolo Paulo já vai começar, né, a apontar a presença desses falsos mestres. O texto que nós lemos aí, do versículo 10 até o versículo de número 16, vai trazer as características desses falsos mestres. E é importante que eu e você entenda cada um deles. Vamos lá? Olha só, versículo 10 diz assim: porque existem muitos
insubordinados. O que é o insubordinado? Ele não respeita a liderança nem os ensinamentos da palavra. Ou seja, havia pessoas naquele lugar que não obedeciam nem a palavra de Deus e nem a sua liderança. Agora eu te faço uma pergunta, com uma aplicação pessoal para os nossos dias. Será que nós temos visto isso acontecer nos nossos dias? Quantas pessoas dizem, eu não preciso de igreja, eu posso congregar em casa, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, mas não se submete. Ou seja, são insubordinados, amados. Queridos, nós precisamos entender que isso é um princípio. Isso não é algo que o pastor Francisco criou, isso não é algo criado pela religião, isso é algo criado pelo próprio Deus. Nós precisamos estar subordinados a alguém. Porque essa pessoa é melhor que a gente? Não. Porque essa pessoa foi levantada como instrumento de Deus para nos direcionar. Assim como uma nação, ela é formada e organizada entre lideranças, né? Ela é organizada entre autoridades, assim também é na igreja. E muitas igrejas, né, têm desconstruído isso. Muitas pessoas, né, da mídia têm tentado desconstruir, ou seja, são pessoas insubordinadas. Depois ele vai dizer aqui que havia um outro grupo, né, de pauradores frívolos. Olha só, para que você entenda, são aquelas pessoas que vivem falando coisas sem importância. Elas usam de linguagem impressionante para os ouvintes, contudo a sua mensagem tem pouco ou nenhuma eficácia, solidez ou verdade. O que é isso? É aquelas pessoas que falam bonito, mas não tem nada de essência. Será que nós vivemos algo assim hoje? Quantas vezes a gente ouve, amados, tanta gente falando besteira. Essa semana eu postei para vocês aí 10 motivos para que você faça parte, amém, da Academia Bíblica da Fé. Quem prestou atenção naquele vídeo? Amados, entenda, eu não estou aqui atacando a pessoa, não. Eu estou aqui atacando uma circunstância que nós precisamos estar atentos. Entenda isso. Eu oro para que os irmãos tenham essa compreensão. Todos aqueles líderes que se dizem líderes, que eles possam compreender o que estão fazendo e que possam fazer o que eu e você estamos fazendo, que é aprender a palavra de Deus, para que a gente não possa sair por aí falando qualquer besteira que vem na nossa cabeça. Queridos, que pensamento mais distorcido de dizer que eu e você é tão importante quanto Jesus. Jesus é Deus, querido. Jesus é Deus. Jesus é o Salvador da humanidade. De onde essa criatura tirou isso? Então eu e você hoje precisamos estar atentos, mas nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Pessoas que têm palavras bonitas, isso aí soa aos ouvidos como algo poético. Mas quantas dessas pessoas estão longe de Deus? Depois Paulo vai dizer aqui a Tito, né? Olha só, continue aí no versículo 10. Então, pauradores frívolos, depois enganadores. Ou seja, enganam por a sua eloquência vazia. Hoje é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem, nossa, mas eu fui no culto, a palavra não falou comigo, porque eu não senti nenhum arrepio. Amados, para com esse negócio de sentimento, né? Nós precisamos ter uma fé racional, nós precisamos... Jesus, ele é muito claro ao dizer que eu e você precisamos chegar diante dele com o nosso coração puro. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos, negar a nós mesmos, negar as nossas vontades e seguir a Jesus. Então nós precisamos estar atentos a isso. Quantas pessoas têm falado com tanta eloquência? Quantos crentes que estão vivendo de sentimento? Eu senti um arrepio, eu senti de Deus. Queridos, nós não sentimos, nós ouvimos Deus. Entenda isso. Sentimento está relacionado às nossas emoções, emocional. E a nossa fé, como o próprio apóstolo Paulo vai recomendar, né, aos romanos, a nossa fé ela não pode ser uma fé emocional, mas sim racional. Nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor, que é o nosso culto
racional. Então é importante a gente estar atento a isso. Depois, ele vai falar lá no versículo 15, né, sobre os impuros. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Ou seja, eles tinham uma observância exagerada da lei. Eles ainda estavam vivenciando, né, vestígios da lei. Tudo que fazem não tem valor para Deus, pois a mente e a consciência deles estão completamente corrompidas. Então, as pessoas que são impuras, elas até tentam, mas as suas obras não são e não alcançam o coração de Deus. Depois do versículo 16, ele vai dizer: no tocante a Deus, professam conhecê-los, entretanto negam por suas próprias obras. Quais são esses? Os abomináveis. Pessoas que dizem conhecer a Deus. Eu conheço. Quem nunca ouviu isso, né? Eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de cá para cá. Eu tenho Jesus no meu coração. Mas a vida daquela pessoa não condiz com a realidade. Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo ser de Jesus e na segunda-feira posta: nossa, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, o Senhor conduz. Quem sabe coloca: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando é na sexta-feira coloca uma foto bebendo cerveja, num barzinho, agora na pandemia, às vezes na sua casa, curtindo a música do mundo, destruindo completamente o templo do Espírito Santo e achando que tudo isso está normal. Então, amados, são situações que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, quando nós olhamos para isso daqui, nós olhamos para pessoas que dizem conhecê-lo, mas negam a ele através das suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está direcionando Tito: olha, Tito, esse tipo de gente não serve para estar liderando o meu povo. Então aqui é algo que nós precisamos estar atentos. Mas eu e você precisamos também entender que ainda que essas pessoas, né, não estejam aptas para liderar, né, elas precisam ser tratadas. E nós, como igreja, estamos aqui para tratá-las quando elas deixam. Porque existem alguns casos aqui, pessoas desobedientes, insubordinados, né, pessoas enganadoras. Muito disso aqui está relacionado à mudança de caráter. A pessoa precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Caso contrário, dificilmente essa pessoa, né, mudará o seu comportamento. Porque o caráter, o próprio título dessa palavra fala sobre características, né, sobre como eu e você somos, algo que está dentro de nós, é uma essência. Então o caráter é muito difícil de ser transformado. Às vezes a gente muda o nosso comportamento, mas o caráter ele é formado de berço. E é por isso que nós precisamos. Pastor, então é impossível alguém mudar o seu caráter? Não, eu digo que todas as coisas são possíveis. Lembra de quando Jesus, né, depois de falar com o jovem rico ali, né, depois de falar com ele, né, ele chega para os discípulos e diz: é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí os discípulos, né, ficam assim, pensativos: nossa, mas como assim? Né? E Jesus já ali diz: mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então o Senhor ele tem todo o poder para mudar a circunstância da vida das pessoas. Amém? Nós precisamos crer nisso. E o que fazem esses falsos mestres? Eles pervertem casas inteiras. Olha o versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Sabe qual que é o problema dessas pessoas insubordinadas? Essas pessoas que não conseguem ser pastoreadas por ninguém. Essas pessoas que acham que não precisam da igreja para ser um cristão. Essas pessoas que acham que não precisa da palavra, não precisa obedecer aquilo que a palavra diz. Geralmente elas tentam infiltrar nas casas daqueles que são verdadeiros cristãos e tenta
disseminar o seu veneno, tenta disseminar aquilo que é errado perante o Senhor. E aí o apóstolo Paulo está orientando Tito, porque andam pervertendo casas inteiras. Quantas pessoas, amados, que são assim, que chegam na casa uns dos outros e vai disseminando, não preciso disso não. E a pessoa às vezes sem perceber daqui a pouco, não, esse negócio de ir para a igreja não é real. E era isso que estava acontecendo na igreja de Creta. Era isso que estava acontecendo naquela região. E nós vemos como isso é nocivo, né? A igreja de Cristo. Porque nós fomos chamados para conviver em comunhão, em unidade, em amor, em serviço. É aquilo que nós temos pregado na igreja. Nós fomos chamados, unidos, para ser uma igreja servidora. Eu e você somos servos de Deus. E nós estamos aqui para servir. E servir com amor e por amor. Por quê? Porque nós devemos fazer a obra de Deus com muito zelo e com muito amor. Eles ensinam o que não devem. Eles dizem falsamente conhecer a Deus. É aquilo que nós acabamos de ler. Como eles dizem conhecer a Deus. E geralmente essas pessoas, né, sempre que você questiona, não, eu conheço a Deus, eu sei. Sempre sabe mais do que todo mundo, né? Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso. E a tarefa de Tito aqui era calá-los, né? A gente vai ver como o apóstolo Paulo é enfático. É preciso fazê-los calar. Há momentos, irmãos, que eu e você precisamos tomar a decisão de fazer calar. Se eu e você estamos vivenciando alguma situação nesse aspecto, a partir do momento que a gente tem conhecimento de tudo isso, a gente precisa refutar esse tipo de ação. Então, se eu e você nos depararmos agora com a circunstância assim, nós podemos refutar isso, né? Não vamos sair por aí brigando, mas é importante que essas pessoas saibam que aquilo que estão fazendo é contrário à própria palavra de Deus. Repreendê-los severamente. Então, ali, né, essa tarefa de Tito não era nada fácil. Às vezes você pode dizer, nossa, pastor, mas como é difícil, né, a gente corrigir pessoas. Sim, querido, é difícil, mas se nós não começarmos, é igual a pessoa que gosta de contar, né, de fofocar. Querido, se você não repreender e dizer, ei, eu não quero saber, daqui a pouco você vai estar fofocando também. Então, quando nós começamos a cortar de nós, aí as pessoas vão desconfiando. Às vezes você pode dizer, mas não vai resolver o problema. Vai, querido, porque uma hora essa pessoa se toca. E assim é em todas as circunstâncias. Nós precisamos estar sempre atentos, tá bom? Então, estou dando aqui alguns exemplos daquilo que a gente vivencia, né? No contexto de igreja, no contexto, né, entre os líderes. A gente vê muito acontecer todos esses fatos, né, que não era diferente daquilo que nós estamos lendo nessa epístola. O apóstolo Paulo está tratando sobre assuntos, né, que aconteciam naquela igreja, tá bom? Então é importante a gente compreender isso e saber, né, como a gente pode estar vivenciando, né, essas situações da nossa igreja, no nosso contexto cristão, e como nós podemos tratar tudo isso, né, com amor, com alegria e com direcionamento da palavra de Deus. Porque nós não podemos chegar a tratar uma situação dessa sem conhecimento, sem entender o que se passa. Amém? Então, nós vemos, né, que essa epístola é uma epístola que fala muito sobre essa importância, né, deste contexto de igreja, sobre a organização. Então, para que nós possamos concluir aqui, eu quero que você entenda, né, o que o apóstolo Paulo estava trazendo, né, essa direção a Tito aqui, né? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, Tito, é importante ter organização. Tito, olha para a igreja de Creta e veja quem são ali aqueles aptos para serem líderes. E aí eu quero te chamar a atenção aí para você ler os versículos 5, 6 e 7. Olha o que diz aí. Por esta causa te deixei em Creta
para que pusesse em ordem as coisas restantes, ou seja, aquilo que havia ficado pendente, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, ou seja, precisava de líderes, conforme te prescrevi. Alguém que seja, então, como esse presbítero tem que ser, como esse pastor, como esse líder precisa se portar. Primeiro, ser irrepreensível. O que é o irrepreensível que eu falei lá atrás? Irrepreensível não é o que nunca erra. Irrepreensível é aquele que busca fazer o correto. Irrepreensível é aquele que não tem falha de caráter. Irrepreensível é aquele que não se acha nele motivo para o repreender. Então é importante eu e você conhecer isso. E essa palavra irrepreensível, eu achei tão interessante que eu achei um significado dela que diz que irrepreensível é sem fios soltos. Ou seja, não tem nada solto, né? Tá tudo amarradinho, tudo certinho, né? Ou seja, sem manchas no seu caráter. Então, um líder ele precisa, né, ter essa característica. Irrepreensível. Marido de uma só mulher, ou seja, não pode ser alguém que se dá à prostituição. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. É importante, amados, a gente entender isso, né? Que filho de crente, crentinho não é, e filho de pastor, pastor também não é. Mas nós precisamos direcionar os nossos filhos para que eles também se tornem, né, parecidos conosco, que sejam subordinados e não insubordinados. Depois ele vai continuar dizendo, versículo 7, porque é indispensável, olha aqui, que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Então aqui vem uma palavra que você vai ouvir muito sobre, né, os líderes da igreja, né, sobre os oficiais da igreja. Né? Então presbítero é pastor. Ah, pastor, e bispo? Bispo também é pastor. Qual é a diferença dos dois? É que o presbítero é o pastor local da igreja. Então eu sou o pastor, ou seja, eu seria o presbítero da Igreja Batista Filadélfia São Simão. Né? O que é o bispo? O bispo é o pastor regional, é como se fosse um supervisor. Seria como hoje o pastor Antônio é para nós. Né? Então ele seria um pastor de pastores. Tá? A diferença é essa. Mas você vê que as características são as mesmas. Seja irrepreensível como desrespeito de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegando à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Ou seja, irmãos, resumindo a ópera, nós precisamos de ter líderes que sejam irrepreensíveis, que sejam instrumentos de Deus, que conheçam bem as Escrituras, que manuseiem bem a palavra de Deus e que saibam direcionar o povo. Então, o primeiro princípio que Paulo passa, né, a Tito é esse: organiza a igreja, levanta líderes, cale os falsos mestres, cale os falsos líderes. E depois, direcione as pessoas. Direcione os idosos homens, as idosas mulheres. Direcione os moços, os jovens, os adolescentes. Aqui está direcionando os servos, o patrão, o empregado. Então aqui ele traz toda a direção. Por quê, igreja? Por quê, amados? Porque a igreja precisa ser organizada. Amém? E é isso que nós temos buscado. Nós temos buscado ser uma igreja bíblica. Ser uma igreja bíblica é isso. É viver pautada a palavra de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para ser uma instituição religiosa. Nós estamos aqui para viver o reino de Deus. E no reino de Deus existe uma constituição. No reino de Deus existe uma lei, existe algo que rege a nossa vida, que é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa educação. Amém?
Então que nós possamos aprender aqui, né? Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite maravilhosa. Eu quero te encorajar a ler, reler várias vezes esse livro tão pequenininho, de 3 capítulos, né? Só hoje eu li ele 3, 4 vezes. É muito maravilhoso ver como Deus direciona os teus filhos e como isso se aplica na nossa vida. A gente vai ver isso acontecer na prática, né? Então eu quero te encorajar a fazer isso, né? E que nós possamos, né, sair aqui essa noite com o entendimento de que o Senhor, Ele quer uma igreja bíblica, Ele quer uma igreja organizada, uma igreja que viva a palavra. Esse é o propósito do Senhor para nós nesta terra. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e que o Senhor esteja nos direcionando sempre. Amém? Chegamos aí ao fim de mais uma lição e tenho certeza que nós temos muito mais ainda para aprender. Semana que vem vai ter mais. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos direcionará, né, a continuarmos aí os nossos estudos. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta noite, obrigado por estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Sabemos, Pai, que a Tua Palavra é maravilhosa, ela é uma fonte inesgotável, do qual nós podemos crescer e aprender a cada dia mais. Por isso, Pai, continua a nos direcionar, a nos instruir, pois nós queremos sim ser esta igreja, uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, uma igreja pautada nas Escrituras. Por isso, Pai, esteja, Senhor, nos conduzindo, livrando-nos do mal, e que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja com todos nós hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe e nos vemos na nossa programação. Fique com Deus, graça e paz, e até lá.